E aí, bonde, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso MBcast, o podcast da patroa. E a galera que tá aqui hoje tá na minha vida muito antes dessa história de patroa da redação acontecer. Eles chegaram na minha vida quando tudo era mato, gente. Eu não tinha nem, 3 mil seguidores no Instagram. Era tudo no comecinho mesmo. E esse episódio também é muito legal pra você que quer ser médico, pra você que tem o sonho de passar pra medicina, sobretudo na UERJ. Porque tem isso, a UERJ tem esse encantamento, né? Tem a galera que quer medicina, mas tem a galera que quer medicina na UERJ. E o legal também, o mais legal de tudo, é que eles já cumpriram a maior parte da trajetória. Um já está formado, a outra está se formando esse ano. Ela passou em 2018, ele em 2017 e ele passou de primeira. Ele passou na primeira tentativa, tá? E ela foi a minha primeira nota máxima na UERJ no ano em que a UERJ voltou com os livros literários como base para redação. E eu tô aqui com esses amigos, são ex-alunos, mas já são amigos muito especiais. O Jonathan Lopes. Oi, galera. Prazerzão estar aqui. E Larissa Durão. Oi, gente. É um prazer. Obrigada, Camila. Bem-vindos. Tô animado. Eu tô muito feliz com esse papo. Primeiro porque a gente já se conhece há muito tempo, né? A nossa história juntos. A gente já tem uma trajetória, uma caminhada. Então, um privilégio ter podido acompanhar a trajetória de vocês. E vocês a minha, né? Porque era tudo mato, né? Era tudo mato. Você lembra que eu implorava para as pessoas me seguirem, né? Troca o like. O sonho do arrasta pra cima. Né? Eu lutava pelos 10 mil, eu queria muito esses 10 mil, então eu implorava para as pessoas. Eu falava assim, gente, me segue lá nas redes sociais porque eu tenho um sonho, ser uma subcelebridade da internet, lembra? Sim. E ver, né, vocês passando pelo processo, realizando aí algumas coisas, alguns sonhos da trajetória, e que a gente sabe que a trajetória, ela não é linear, né? Tem altos, baixos, e é sobre isso que a gente vai conversar. Lembrando que a última vez que nós nos vimos, né, a gente se fala pelas redes sociais e tudo mais, mas a última vez que nós nos vimos foi quando vocês foram visitar o Davi, quando o Davi nasceu, e no dia que o Bolsonaro tomou uma facada. Vocês lembram disso? Sim. Um dia marcado pela facada do Bolsonaro, né? Mas vamos lá, vamos começar o nosso papo assim. Primeiro de tudo, que é uma coisa que eu acho que eu pergunto para todo mundo que passa para medicina, né? Por que med? Teve algum momento na vida de vocês em que vocês falaram assim, gente, é isso aqui que eu quero pra mim? Vocês se recordam desse caimento de ficha, digamos assim? Cara, eu no ensino médio eu tinha muito uma ideia de que a profissão é uma coisa que você tem que gostar do que você estuda, porque é o local que você vai ter que se dedicar e vai ter que se mostrar bom naquilo. Então, pra mim, eu tinha que gostar de estudar aquela parada. Aí eu passei por muito tempo pensando que eu ia fazer RI, Relações Internacionais. Tipo assim, completamente outra área. Aí, tava na cabeça que ia fazer RI, eu realmente gostava do assunto, era para reeleição dos Estados Unidos, eu ficava maratonando Globo News direto. Só que aí chegou uma época que eu tinha geopolítica em geografia na escola e fisiologia na mesma época em biologia. E aí eu estudava, a prova era junto, tipo, biologia de manhã e geografia à tarde. E eu ficava horas estudando biologia, assim, super contente, feliz e tal. Aí chegava a hora de estudar geografia mesmo, eu ficava meio desanimado. Boring, sabe? Muito entediado. Eu falei, cara, será que na faculdade eu não vou querer realmente estudar isso, assim? Ou é só um interesse pelo tema? E aí eu pensei, acho que talvez eu fosse algo mais na área das biológicas, etc. E eu não tinha cogitado medicina, nunca pensei em fazer medicina na infância, não foi um sonho de infância, nem nada do tipo. Nem me via muito na profissão naquela época. E eu tinha alguns amigos que queriam, assim, mas eu não sabia que seria difícil para passar, eu não sabia que seria... como é que seria o dia a dia da profissão, não tinha ideia nenhuma. E aí, um belo dia, uma professora minha virou para mim e falou, Jonathan, por que você não faz biologia? Mas eu falei, cara, eu não gosto de bicho, não gosto de planta, não é o meu universo, assim, eu não me via fazendo biologia. Aí eu pensei, cara, eu gosto de fisiologia, o que dá pra fazer com fisiologia? Aí pensei assim e falei, talvez medicina seja uma coisa legal de estudar, assim, estudar o corpo. Era essa a visão que eu tinha. E eu comecei a maturar a ideia. Mas eu comecei a maturar a ideia já à tarde, assim, eu estava, tipo, no terceiro ano, quando eu comecei a maturar a ideia.
Porque até então, eu tinha feito vestibular feito aquele Enem teste, né? Que a gente faz... Treineiro. Treineiro. Eu tinha feito vestibular no 2º ano, que eu queria RI. E tinha passado pra RI no fundão naquele ano. Então já tava tipo, minha faculdade tá garantida. Se eu quiser passar... Segue o baile. E aí, no meio do 3º ano, eu comecei. Talvez eu queira medicina. Aí eu falei, depois eu lido com isso. E aí eu fui pensando. Até que chegou um momento em que eu comecei a pesquisar e ver como é que seria o dia a dia na área e tal. Percebi que era um campo que me dava muitas oportunidades, assim. Eu podia trabalhar com muita coisa diferente. Não me sentia uma pessoa com frescura pra sangue ou pra cortes e afins. Não me Pessoas sentia abertas, assim. Não tinha essa frescura com anatomias nem nada. Aí eu falei, acho que dá. Gosto de estudar essa parada, acho que vai ser isso aí. E fui tentar. Foi isso. E só, assim, você passou no ano do terceirão? Não, foi aí, no ano do... No ano seguinte, porque aí que aconteceu? E aí foi um ano de tentativa, né? No 3º ano eu tinha que tomar decisão, que era ou você vai fazer vestibular ou você não vai. E no 3º ano eu tava muito na vibe, vou viver o meu 3º ano. Uhum. Eu tinha o quê? 17 anos. Tava na vibe, vou viver o 3º ano completamente. Então eu não queria estudar de fato. Eu falei, vou tomar a decisão de não estudar. Até porque até então eu tava tipo muito assim, meu ritmo na escola normal já era o suficiente pra eu conseguir passar na carreira que eu tinha escolhido até então. Que era RI. Então, pra mim, já era uma coisa muito tranquila aquilo. Quando eu decidi por medicina, eu também entendi que eu teria que mudar meu ritmo de estudos. Eu teria que abrir mão de muitas coisas e abrir mão do meu estilo de vida naquele ano. E eu tive que pensar, quero abrir mão disso? E eu não queria abrir mão no terceiro ano. E eu decidi que eu não faria vestibular naquele ano. E aí eu não fiz, assim, muito consciente. Eu falei, não vou fazer vestibular. Gente... E aí no 3º ano, tipo, meus amigos lá estudando e tal, e eu... Vamos viver! Vamos viver, galera. E aí eu sabia que no ano seguinte eu teria que tomar a decisão de estudar. E aí foi isso. Aí no ano seguinte, virou o ano, em janeiro eu já estava estudando. Virou uma nova pessoa. Isso é uma escolha, então, super assim, né? Racional, consciente assim, do processo, do que eu quero pra minha vida, uma pessoa centrada. Que eu quero agora, assim. Aí, quando virou o ano, eu comecei, de fato, a estudar e me dedicar, pensando que eu queria passar naquele ano. E aí, só que também teve o seu lado, que tudo era muito novo. Então, eu nunca tinha feito o exame de qualificação da UERJ. Então, a primeira vez que eu fiz já era, olha, agora. Entendeu? Tudo era assim... Na novidade, né? No susto. Vestibular no susto. Mas era consciente, assim. Eu gosto de viver a vida sabendo o que eu tô fazendo. Isso é importante. E Lari, você teve esse momento de caimento de ficha ou sempre foi medicina? Então, eu acho que não tive esse momento, assim, bem marcado, né? Mas desde o 1º ano do ensino médio eu já era uma pessoa que pensava muito, o que eu vou fazer? Né? Que eu sabia que se eu quisesse algo muito difícil, eu precisaria estudar muito. E assim, eu fiz meu ensino médio em colégio de bairro, então assim, o ensino não era tão voltado para o vestibular. Então eu sabia que eu precisava tomar decisões antes. E eu lembro, na minha infância, assim, o meu falecido avô, ele falava que queria que os netos deles fossem doutores. E ele falava que... vocês vão ser dentistas e tudo mais. Eu falei, nossa, será que eu gosto de mexer em dente? Talvez seja legal, né? Vou ser dentista. Quando eu era, assim, criança ainda. Aí ficava falando isso. Só que depois eu vi que não gostava desse negócio. Mas aí, entrando no ensino médio, a gente começa a ver o que o Jonathan falou, né? Cara, eu vou escolher uma profissão que tenha uma área que eu goste de estudar. E a verdade também é que a gente não tem uma boa orientação vocacional no ensino médio. É verdade. Então, ficava naquela, eu vou fazer direito, engenharia, medicina, as profissões comuns. E aí, não gosto tanto de matemática, sabe? Não sou muito de humanas. E aí comecei a amadurecer aquela ideia. E o meu colégio, na época, tinha técnico de enfermagem. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu vou entrar no técnico pra ver se eu me dou bem com a área da saúde, pelo menos, né? Por mais que não seja a mesma coisa, não tem nada a ver. Mas dentro da área da saúde, se eu ia gostar daquilo. E acabou que eu gostei bastante. Terminei, né? Fiz o técnico de enfermagem, peguei o Corém e decidi fazer medicina.
E aí eu tentei, no segundo ano eu fiz de teste também. No terceiro ano eu já fazia pré-vestibular. E então já fez pra tentar passar. Já fiz pra valer, tentando passar, mas não passei. No outro ano, de novo, não passei. E no outro, passei na UERJ. Somente na UERJ. Somente na UERJ. Somente na UERJ. E por que o UERJ? Assim, a história de vocês, né? Porque, como eu falei, o Jonathan já tá formado e a Lari se forma esse ano. Então, a relação de vocês com a UERJ hoje já é um relacionamento sério, né? Já é uma relação estabelecida. A nossa casinha. Mas sempre foi assim, tipo, porque eu tenho uma aluna esse ano, a Letícia. Ela é muito, muito, muito boa e ela quer medicina e, assim, obviamente, ela vai pra onde ela passar. Mas ela tem sonho de fazer medicina na UERJ. Ela fala pra mim, assim, ela conhece as pessoas, ela conhece vocês, assim, sabe? Ela conversa com a Cassi, sabe? Assim, ela busca as pessoas. Inclusive, gente, o Jonathan é um grande divulgador do meu trabalho. Várias pessoas já chegaram pra mim e falaram assim, eu vim aqui por causa de um menino que faz medicina. Eu falava assim, já sei, é o Jonathan. Ele indicou você, ele falou que você é uma boa professora de redação pra UERJ. Eu falei, ai, obrigada. Foi pra mim mesmo. Cara, Então, como é que foi, né, essa coisa da UERJ? O Jonathan, eu sei que não... Eu não queria UERJ. Assumo. Polêmicas. Polêmicas. Eu não queria. E eu não queria, não era por ter avaliado a faculdade e visto assim, não serve pra mim. Eu não queria porque eu era fascinado pelo fundão. Essa é a verdade. Eu vou ter que dizer isso aqui. Eita. Gente. Jonathan, olha... Meu Deus, eu disse isso. Porque todos os meus amigos da época da escola foram pro fundão. Eles fizeram fundão em outros cursos. Então, durante o meu ano de vestibular, eu vivia no grupo do WhatsApp a galera comentando: vamos nos encontrar no bandejão tal. Então, parecia que todos os meus amigos estavam no universo e eu estava no universo de fora, assim, tava de fora. Porque eu não estava ali participando da rotina deles no fundão. E aí eu ficava, não, tem que passar pra lá, porque lá onde estão meus amigos, então eu tenho que ficar com meus amigos. E aí aconteceu o quê? No ano anterior, nesse ano que eu só tinha feito Enem e tal, que eu não tinha estudado pro vestibular, eu tinha ficado muito próximo de passar pro fundão pra médio. Então eu falei, cara, só preciso de um ajuste muito fino, e aí vai rolar tudo, né? Vai ser lindo. E não foi assim que aconteceu. Expectativa, realidade. O Enem é assim, gente. O Enem, ele às vezes vai puxar seu pé, entendeu? E aí, eu lembro que, tipo, logo antes, eu fui visitar o UERJ. Um belo dia eu fui visitar o UERJ. Eu cheguei lá, subi aquele prédio da medicina. Subi o prédio da medicina e falei assim, esse lugar não é pra mim. Ai, mentira. Gente, o Jonathan agora vai ser cancelado. Eu falei, esse lugar não é pra mim. Aqui não me sinto confortável. Eu vou pro fundão mesmo. E aí, chegando mais próximo, assim, foi pro lugar onde eu passei. E aí, tipo assim, hoje eu fico pensando que realmente, ainda bem, Deus foi muito bom que ainda bem que eu passei pra UERJ. Porque lá é um universo muito, muito, muito acolhedor, assim, diferente de todas as outras faculdades. Eu acho que o que diferencia muito a UERJ das outras universidades públicas que a gente tem no Rio é a maneira como a UERJ é uma mãe, assim. Os professores realmente falam, cara, a UERJ é uma mãe, a sua direção é uma mãe. Lá a gente tem acesso, Camila, isso é muito, muito incomum. Você ter acesso à direção da sua faculdade. Isso não existe. Lá, a gente... No lado da biblioteca é a direção da faculdade. Você entra e conversa com o seu diretor a hora que você quiser, entendeu? Eu tenho o telefone de todo mundo da coordenação da faculdade no meu celular, sabe? E são pessoas acessíveis. São pessoas extremamente acessíveis que vão comprar a sua questão. Se você tiver com problema com o professor, você literalmente pode chegar lá assim, olha, o professor falou isso e isso pra mim. E não vai ficar aquilo ali, entendeu? Ele vai investigar para ver se aquilo realmente ocorreu. Às vezes o professor vai vir te pedir desculpa por conta daquilo. E a gente tá falando de uma universidade, um curso superior. Então, assim, sim, isso não acontece. Da galera se preocupar com a sua saúde mental, como é que você tá e tal. Tem também o PAP, que a gente... Qual é a sigla? Você que sabe melhor. É o Programa de Atenção Psicopedagógica ao Estudante. Que é o que... Literalmente, assim, estou em burnout ou então estou muito estressado, estou com algum problema pessoal. Você tem a opção de você ir até
uma salinha que fica com vários psicólogos, você marca um horário e você tem um atendimento Gente, ali isso muito é próximo. incrível, Eu procurei o PAP durante a pandemia e, assim, fiquei fazendo terapia de lá até então, alguns meses, que agora eu, né, dei uma desleixada, mas tudo bem. Mas, assim, fazendo terapia de graça, assim, com um profissional que entende das dores dos alunos. E, assim, isso é muito importante. Gente, isso é real, porque assim, o que a gente ouve muito da faculdade de medicina, tem muita coisa boa e tudo mais, e assim, eu sou suspeita de falar, porque minha primeira pós-graduação foi na UERJ, eu amo a UERJ, né? Sou fã do vestibular da UERJ, porque eu acho ele mais democrático, mais acessível e tudo mais. Mas assim, ouvindo, conversando com alunos, não só daqui do Rio de Janeiro, né? Meus alunos de outros estados também, que passam para outras faculdades de medicina, como que, assim, muitas vezes é um ambiente muito hostil, de muita competitividade, fora a sobrecarga mesmo de estudos, né? Porque vocês estudam muita coisa. E eu nunca ouvi as pessoas relatarem sobre esse tipo de acompanhamento que a UERJ fornece, que eu acho que, de fato, é um diferencial, né? Tanto que uma vez eu vi que um professor falou assim, o problema daqui é que os alunos têm muitos direitos. E, de fato, a gente tem muitos direitos lá, entendeu? Acho que isso é uma diferencial. Tem coisas que, tipo, tem amigos meus de outras faculdades que ele me conta uma história e fala, tá, mas a direção não fez nada em relação a isso. Amigo, que direção? Eu não consigo ter acesso ao diretor. Eu falo, gente, pra mim isso é impossível, porque a gente tem acesso e consegue brigar por qualquer coisa. E a minha turma era a primeira do currículo novo, né? Que mudou. Da turma do Jonathan era o antigo, a minha passou a ser o novo. E assim, a gente ficou conhecido como a turma mimada, porque sempre estavam em cima da gente. Gente, qualquer problema com o currículo, vocês podem falar. E assim, qualquer coisinha a gente já ia lá fazer barulho. Você sempre quis a UERJ ou aconteceu também? Então, assim, eu ia pra onde eu passasse real. Eu acompanhei esse rolê, real, assim. Você já estava meio... Nossa, já deu briga dentro de casa, se eu passasse para outro estado, não sei o que. Eu lembro. Se eu iria ou não, porque assim, eu de fato iria para qualquer lugar, mas acabou que o Enem, assim, eu não me dei bem com a prova do Enem, assim, cada ano eu tinha um obstáculo diferente, assim, num ano eu tirei um notão em matemática, no outro, assim, eu caí 100 pontos de um ano para o outro, então, assim, não faz sentido, não me dava bem com a prova. E, assim, foi a UERJ que eu consegui, assim, que eu via uma evolução real, entendeu? De um ano para o outro eu ia subindo os pontos e até que eu consegui chegar. E teve o rolê da redação, né? Porque é o seguinte, aqui a gente tem um escritor, porque o Jonathan, ele era escritor mesmo, assim, escrevia contos, crônicas, poesias e tudo mais, mas não era um escritor tão bom, vamos falar a verdade, de redação, de vestibular, né? Tomou uns sacodes... Muitos sacodes. Meus na vida. E a Larissa, ela era dedicada. Eu lembro que a Larissa era muito dedicada, assim. E ela pegou o primeiro ano dessa mudança da UERJ de inclusão de textos literários. O livro foi do Machado de Assis, Dom Casmurro. Ou seja, era uma novidade para mim, ele como professor ensinando a utilizar o livro na redação. Isso. E para os alunos também. E aconteceu um rolê que eu quero que você conte, que foi o diferencial para você ter passado. Ela foi a primeira aluna a tirar nota máxima, mas essa nota máxima veio com sacrifício. Isso. Eu lembro que eu saí assim no intervalo da aula. Aí foi um ano que a Larissa não estava mais lá no curso que eu trabalhava, no Fator. Isso. Mas ela tinha sido autorizada a ir lá ainda estudar algumas coisas, frequentar o lugar. Isso. Então eu saía assim no intervalo, tava ela sentadinha lá com a redação dela, assim. Ela frequentava a aula também. Quando ela não chegava pra aula, ela tava com a redação assim. Senhora, por favor. Conta. Então, primeiro que eu fiquei tarada nos livros, né? Assim, tanto no exame de qualificação quanto no discursivo. Eu peguei o livro, assim, lia várias vezes e queria botar o livro em todos os parágrafos, queria fazer do jeito que eu achava que ia dar certo na minha cabeça. E aí, fiz a redação, assim, fiquei satisfeita com o que eu escrevi. Não lembro se eu cheguei a mandar pra você. Mandou. Antes, né, de sair a correção oficial. E aí, quando saiu a correção oficial, eu tinha ficado com 16 pontos na redação. Uma nota boa, né? Não é uma nota ruim. Porém, com a nota que eu tinha no total, eu não ia conseguir passar, né? A nota já estava caminhando para ficar altíssima, né? Todo ano aumenta um pouquinho.
Eu acho que eu tinha feito por volta de 80 e poucos pontos, assim, 80 e muitos, acima de 85. Mas mesmo assim não ia conseguir passar. Aí revisei, né, as provas, assim, o que eu tinha escrito. Aí eu, cara, de biologia, eu acho melhor não pedir, porque assim, são respostas muito longas, a pessoa vai rever, tipo, pode dar... Pode reduzir a nota, porque tem e isso sempre na UERJ, tem essa possibilidade. Mas, assim, eu não tinha real possibilidade de passar. Então, se reduzisse a minha nota, eu não estava perdendo nada. Então, assim, acho que são R$30 por prova de recurso. Então, assim, só joguei. Aí eu acabei pedindo para química, porque eu achei que poderia ter vindo um pouco mais alta, e para redação. Eu lembro que você falou, você me mostrou a redação e ela lapidou o texto, né, ao longo desse período e tudo mais. Tava escrevendo muito lindamente. E aquilo, você passa com essa nota? Não, então pede. Não tem nada a perder. E aí, quando me perguntavam, e aí, Larissa, e a UERJ, como é que foi, não sei o quê? Aí eu falava, não, acho que não deu mesmo não. Aí meu pai e minha mãe sempre falavam, não, mas ela tá esperando ainda. Vai ter o recurso, que não sei o quê. O pai, para de falar isso. Coisa chata, sabe? Aí, no dia que saiu a nota... Era o dia de sair a nota com a lista, assim... Eu não tava, assim, completamente ansiosa por isso, mas, assim, tava só rezando todo dia. Deus, só 2 pontinhos, pelo menos. Oi, Deus, sou eu de novo. E eu lembro de, assim... Antes de sair a nota, eu fui no teatro da UERJ com a minha Dinda e tal, todo mundo. E eu lembro de estar lá no teatro assistindo uma peça, assim... matutando as minhas notas. Será que rolou na peça? Não sei. Não sei. Aí tá, no dia marcado, acho que um dia antes, porque a UERJ tem essa tradição, né, liberar um diazinho antes a nota. Começa ligações de Jonathan no meu celular. Amiga. Aí eu, alô? Aí ele, amiga? Aí eu, oi, Jonathan, já me tremendo toda. Que foi ele? Você já viu a lista? Aí eu, não. Por que ele? Vai olhar, parabéns. Aí eu, que isso? Cara, na enrolação para abrir a nota, eu só abri a lista. Não abria o recurso, né, para ver o que tinha dado. Abri a lista e meu nome tava lá, em 21º lugar. Ai, que tudo! E aí eu falei, caraca, eu vou ver o que aconteceu. Quando eu abri, na minha nota de redação tinha ido de 16 para 20 pontos. 16 para 20 pontos. Ueste nessas coisas. Cara, por isso eu falo isso. E assim, eu acho que o aluno conhece a sua trajetória também, né? A gente passa, às vezes, a correção da UERJ de redação não é uma correção como a do Enem, que é em larga escala e tudo mais, e tem os critérios muito bem marcados por competência. O corretor da UERJ, ele avalia o texto como um todo, assim, né? Então, um texto... O Anderson fala muito isso, né? O coordenador da minha plataforma. Um texto bom na UERJ, ele é sempre um texto bom. Um texto nota boa no Enem, às vezes não é um texto tão bom, mas ele cumpriu ali determinados requisitos. Realmente. Então, quando o aluno conhece a trajetória dele, né? Por isso que às vezes o aluno vem falar comigo, eu peço. Quando eu vejo que um aluno bom tira uma nota boa da minha plataforma, eu conheço o processo de escrita dele, eu falo, cara, pede. Pede porque vale. Porque diminuir não vai, entendeu? E é muito difícil diminuir. Tem a possibilidade, realmente, eles sempre falam, mas é muito difícil diminuir. Acho que eu rodando a lista... né? Você pagar pra revisar, vai lá e tira um ponto seu. Depois da revisão, acho que eu não encontrei, assim, quase ninguém que tenha reduzido. Engraçado que foi você que me falou que eu passei também. Foi. Ai, que legal. Aconteceu ontem, assim. Eu tava na rua, a Larissa me ligando. Aí, de repente, comecei a tremer. Eu falei, já sei. Era assim. Gente, assim, é uma experiência única. Passar é uma experiência, assim, única na vida. O que passa na cabeça, assim, né? Quando cai a ficha que você fala assim, meu Deus! Cara, porque o vestibular é uma fase muito em que você tá naquele limbo, em que você não é nem a pessoa que tá ali fazendo faculdade, nem trabalha, você tá naquele limbo, assim, de estudante vestibulando. Ainda assim, mais pra medicina, sonho. Né? Você, assim, e que você, coitado. Pra medicina, você não sabe quando você vai sair daquele lugar. E aí sai um peso na mesma hora, como se o peso, assim, fluísse. Assim. E eu tive aqui com o Matheus Mendonça, vocês conhecem, né? Que foram 6 anos. 6 anos. 6 anos gente. Tentando. 6 anos. E assim, em 2 anos, com nota pra passar e não passando por questões
escolhas no SISU. No SISU. Sim. Sabe? Sim. É, assim, muito cruel, né? Assim, É um processo tem, cruel. assim, O vestibular é cruel pra É caramba. cruel, né? Mas mais cruel do que o vestibular, o que eu ouço as pessoas falando é do tal do ciclo básico. Eu quero saber de vocês, né? Que já venceram essa etapa. Que veio a Bia aqui, o Matheus, aí a Bia falou, não, porque eu tô no ciclo básico, o Matheus já não tá mais, ele, graças a Deus. É esse inferno, ciclo básico? E por quê? É um inferno. É. Mas eu acho que a faculdade inteira ela tem seus pontos negativos e pontos positivos. O ciclo básico também tem seu ponto positivo. Que é, você se sente menos pressionado a ser 100%, dar seu 100%. Você tá descobrindo ainda um mundo novo, né? Você tá muito no processo Então, de o que descoberta. é o ciclo básico? Vai, pra quem, Tá. né, Pra quem não sabe. O ciclo, Verdade. quando a gente tá na faculdade, a faculdade é dividida em 3 etapas. Você tem o ciclo básico, que seriam as matérias, as disciplinas que são básicas, tipo biologia, anatomia, fisiologia. Mais destrinchado. Destrinchado. Tudo isso muito aprofundado. Então, você vai aprender bioquímica aprofundada, anatomia, 2 módulos de Fica quanto anatomia. tempo nisso? 2 anos. O meu já foi 1 ano e meio. O da UESC já agora é foi o menos. currículo Um novo. currículo novo é 1 ano e meio. Então fiquem com 1 ano e meio. Pra mim foram 2 Arrasei. anos isso. E aí depois você tem o ciclo clínico, que é quando você começa a ter as especialidades clínicas e tal. E aí você já tem contato com o paciente. Contato com o paciente, você aprende a fazer exame físico, a faculdade começa a ficar legal. E depois tem mais 2 anos de internato, que é quando você é o interno que vai ajudando a tocar o serviço. Aí você já faz o mini trabalho. médico. Um mini médico. É um Você sem é um mini carimbo. médico. É um médico sem carimbo e com supervisão. É isso. E aí o ciclo Mini básico. médico, adorei. O ciclo básico é ruim porque, primeiro, é um susto. Você tá ali estudando numa velocidade X, de repente você estuda numa velocidade 3x, assim, muito rápido. A quantidade de matéria é absurda. Você tem muitas provas. É a época que a gente mais faz provas. Ai, socorro. É a época que a gente mais faz provas. A gente não faz prova em nenhum lugar, nenhum momento da faculdade igual no ciclo básico. Isso. Porque, por exemplo, pelo menos na minha época, Realmente. em Biocel, eu entrei na faculdade, tipo, num dia, em 1 semana eu tinha uma prova. Meu Deus. E assim, são aquelas provas muito mais específicas, porque os professores são pesquisadores Isso. daquele assunto, sabe? Daquela São coisinha ali, né? biólogo, sabe? Que pesquisa exatamente sobre uma enzima específica. Então, assim, Por exemplo, a gente não tem, tipo, o professor de Biocel. A gente tem a professora que ensina replicação celular. porque ela manja muito. Porque ela manja disso. muito de replicação celular. Então, ela faz a prova dela. Isso. Isso significa que se você tem uma matéria toda semana você vai ter várias provas diferentes. E isso eu tô falando de uma matéria. Agora imagina isso com histologia, anatomia, bioquímica. Então todas as matérias estão caindo provas juntas. Ai, é um pânico, é horrível. Mas eu também acho, assim, que tem formas de você lidar com isso, assim. Levar com um No pouco... primeiro dia eu cheguei, foi a aula dos ossos do crânio. E eu olhava para aquilo e, gente, como? Impossível. Eu vou assim, não tem como eu gravar isso. Mas você vai vendo que não é assim. A gente na UERJ também tem muito resumo dos veteranos que eles deixam pra gente, dica de prova, sabe? Isso era uma coisa que eu ia perguntar, assim, se porque como a UERJ, ela proporciona esse ambiente um pouco mais acolhedor, né, um pouco mais humanizado, digamos assim, se tem muita treta, muita competitividade, ou se a gente encontra esse tipo de... É porque eu acho que varia, né? Tem as duas Varia. coisas, né? Tem as duas A coisas. sua turma era bem competitiva. Eu ia falar que a sua é muito A competitiva. minha? A minha, né? Gente, Tão então competitiva, né? Briguem! Eu acho que eu nunca me envolvi assim em competição por nota, nada disso. Eu acho que existem polos dentro de toda a turma. Então vai ter aquele grupinho que eles entre si brigam por nota. Mas às vezes essa galera vai brigar sozinha por nota. Então, às vezes, ela tá brigando com você pra tirar uma nota mais alta que você, mas você nem você quer não tá saber a nem nota aí, dela. é. Entendeu? Eu tinha pessoas da minha turma que falavam, quanto você tirou e tal. Não te interessa. Mas assim, não me incomodava, assim. Porque eu acho que era um incômodo mais pra pessoa do que pra mim, de fato, entendeu? Fica muito no universo. A pessoa competitiva fica no universo do dela. mundo ainda do vestibular, né? Aquela coisa Tem. de ranking, de ser o melhor, de ser o primeiro. Tem uma galera, assim, que vai querer ser o primeiro, que vai querer... Mas fica muito isolado, Camila. Não prospera. Não Pelo prospera. menos, realmente. Não prospera. Lá. E assim, às vezes quando sai uma lista nominal, mostrando o nome das pessoas e a nota, assim, a gente já vai lá reclamar. Olha, a gente não quer lista nominal. A gente quer por matrícula. Mas isso é uma coisa da UERJ.
Porque quando eu entrei, por exemplo, a gente tinha ainda a lista nominal com o nome de todo mundo e a nota. Entendi. E aí já tem uma diferença da minha turma pra turma da Larissa, que aí é muito papo nosso da direção de ambas as turmas, que é tipo, não faz sentido você expor a nota de todos os alunos pra todos os alunos verem. Você estimula a competição, assim. E tem professor que fala, não, mas eles têm que saber a nota de um dos outros mesmo. Mas a gente sabe que é mais pedagógico e mais saudável se cada um ficar na sua, com o seu próprio boletim e segue o baile. Isso não faz sentido. E aí, você estava falando que você viu lá os ossos do cérebro e você falou assim, não vai rolar. Falei, não vai rolar, gente. Mas aí a gente vai descobrindo essas coisas, entendeu? A gente tem alunos que fazem apostilas de determinada matéria, entendeu? Pra você pegar. Pra compartilhar com todo mundo. Muito e, assim, legal. Isso é comum. Assim, agora eu soube de umas coisas, assim, um pouco tristes, né? Nas turmas abaixo, mas eu não sei como é que tá em relação da a nova isso. Geração. De pessoal vendendo resumo e tal. Sério? Não sabia isso não. Mas assim, na minha época não era nada assim. Todo mundo tinha acesso a tudo e isso ajudava muito na prova, porque você sabia também como você focar, entendeu? E outra coisa era, você chegava na faculdade às 8 da manhã para ter aula a manhã toda e a tarde toda. Só que assim, quando chegava 3 horas da tarde, a sua mente não funciona mais. Já tá. Então assim, eu aprendi a quando não dava mais para mim, eu pegar minhas coisas e ir embora. Entendeu? Eu acho que foi assim que a gente vai mantendo. E depois, assim, o pessoal grava a aula, transcreve a aula. Então, assim, você tem a oportunidade de chegar em casa com calma. E, assim, no início, eu morava longe também da faculdade, Jonathan também. Então, assim, você tem que sair e ainda encarar um trânsito, às vezes 2 horas no transporte, para chegar em casa e ainda ter que estudar. Entendeu? Então, às vezes, valia a pena. Vou perder o final da aula, mas eu vou sair mais cedo porque vai ser melhor pra mim, entendeu? Agora, tem gente que não consegue ser assim, que vai ficar lá até... Teve uma professora que ficava lá até 6 horas da noite, falando, e tinha gente que ficava assim, lá, resiliente. Pra mim, assim, eu aprendi que comigo não dava. Então, a gente vai achando formas de caminhar aí no ciclo básico também. E que é individual, né? Acho que é muito de cada um. É importante até você ter esse autoconhecimento, né? Pra você entender o que funciona pra você, o que faz bem pra você. Porque também não adianta você estar ali e teu cérebro já não tá sendo capaz de reter nada. Então, você tá ali pra quê, né? Uma presença, né? E já rolou esse momento, assim... Quer dizer, eu não sei se se existe esse momento, mas uma parada assim de você se sentir de fato médico, talvez depois que passa o ciclo básico, que você tem ali o contato com um paciente e que de repente você está fazendo um procedimento que você fala assim, cara, essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e tá aqui dependente de mim. Já teve esse momento, assim, vocês se recordam de alguma coisa que foi significativa, marcante para vocês? Nesse sentido, de vocês se sentirem responsáveis mesmo, assim, né? Aqui tem uma vida, uma pessoa... Eu costumo dizer que, tipo assim, eu não entrei na faculdade amando medicina. Até porque, como tinha sido uma escolha muito consciente do quero fazer isso como profissão e não como estilo de vida, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa muito voltar para essa discussão sobre como a medicina ela é uma profissão e não a sua vida, assim, no todo, sabe? Sim, importante. Eu fui aprendendo a gostar da medicina no processo de me tornar médico. E eu fui gostando cada vez mais. Primeira vez que eu senti, assim, responsabilidade é minha mesmo, foi tarde. Acho que foi lá já no 6º ano, quando eu estava na enfermaria de clínica médica. Porque é isso, o hospital universitário, você vai ter suas responsabilidades quando você entrar no internato. Mas na enfermaria de clínica médica, era a primeira vez que eles falam, olha, esse paciente aqui é seu. E aí você tem que ir lá evoluir, ficar de olho nesse paciente, porque se der algum BO ali, é sua responsabilidade real. E não importa se você é só um mero estudante, você vai ser cobrado como profissional naquele momento. E aí, tipo, se você não vai, se você falta naquele dia, vão querer saber, cadê você? Porque um paciente está descoberto. Entendeu? Então você sente, assim, um peso. Que não se compara ao peso de formado. Sim. Não se compara, porque carimbar exige exige um punch aí da vida, entendeu? Porque você vai... Primeiro, porque você está exposto a situações que não estão no seu controle. Sim. E aí, tipo, às vezes você vai estar lá naquela sala verde, que tá tudo tranquilo e tal, e de repente... Entra alguém com a cabeça caindo. Exatamente. E aí
você é um médico, mesmo que você não saiba, faça ideia do que você vai fazer ali. Mas você é um médico que vai ter que dar... É minha responsabilidade, de qualquer forma. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você vai adquirindo aos poucos, você vai lidando... Você lida bem. Eu lido bem com isso, assim. Não sei, assim, acho que a primeira vez que bateu, de fato, foi na faculdade. Mas eu acho que é um bom treino pra vida profissional, em que você vai ter que... E eu acho que você é uma pessoa que... Isso tá bem em você, assim, né? Você é bem centrado, uma pessoa calma, assim, consciente das coisas. Isso. Então, eu acho que... Porque não tem como você funcionar no caos. E é muito fácil funcionar no caos na medicina. Muito fácil funcionar no caos. Tipo, tanto que, por exemplo, hoje em dia eu tô abandonando muito a emergência e ficando mais no CTI. Que é um ambiente que eu acho que é um ambiente controlado e tal. Eu gosto do tipo de paciente mais grave. Eu gosto do paciente mais grave. Mas o paciente mais grave, às vezes, é o que menos tem surpresa. Entendeu? Porque eu tô ali vendo o laboratório dele, ele tá sendo monitorizado, um paciente que tá ali na minha mão, direitinho e tal. Eu sei o passado dele, a evolução até agora. Então, ele não me dá muita surpresa. Agora, o paciente da emergência, não. O paciente que toda hora vai chegar, eu não sei o que tá chegando na minha porta, né? Então, assim, é um ambiente que eu tô ali sempre centrado, sabe? Sempre com muita calma. Eu acho que na medicina a gente precisa de muita calma pra não fazer as coisas avoado, assim. Porque condutas avoadas sempre dão ruim, sabe? E aí, eu acho que na faculdade a gente tem muitos treinos pra isso. A gente faz o PG, que é o plantão geral. Que é uma coisa que só na UERJ tem também. Que legal. Quer falar um pouquinho do plantão? Fala um pouquinho do plantão que você faz ele ainda. Aí a emenda fala como esse momento que você se sentiu responsável. O plantão geral, ele começa no 5º ano, né? Metade da turma faz no início do 5º ano e metade da turma faz da metade pro final. E no 6º ano todo mundo faz. E é uma emergência que não é de porta aberta, é uma emergência do hospital só. Então, a gente fica responsável pelos pacientes das enfermarias que tiveram alguma intercorrência de noite, que não tem médico na própria enfermaria à noite. Pacientes que são atendidos no ambulatório lá, paciente oncológico, paciente com doença crônica e que teve alguma intercorrência em casa e que vai ser atendido na emergência do hospital que ele já é acompanhado. Entendi. É o plantão geral. E a gente se divide, né? A turma se divide para cada dia, de segunda a domingo, ter internos lá, né? Fazendo o plantão, do 5º e do 6º ano. E aí, realmente, né? É um momento que a gente chega e um lugar que a gente é recebido pelos nossos veteranos. Não tem gente para ensinar direito, na verdade. Você, por exemplo, eu não fiz plantão com o Jonathan, iniciei com outro amigo nosso, Elias. E ele que pegou na nossa mão para ensinar, tipo, a colher sangue, fazer uma hemocultura, assim, procedimentos assim, entendeu? Então, a gente vai começando a aprender com os nossos mesmo. E isso é positivo? Você enxerga isso como uma coisa positiva, assim? Então, eu acho que, assim, poderiam ter pessoas também mais responsáveis. Mais experientes. Pela gente. Mas, assim, não vejo exatamente como um problema, porque são procedimentos mais simples também, que eles realmente já pegaram bastante experiência e conseguem passar pra gente. Também, às vezes, o plantão tá um caos. E é a gente pela gente. Claro que sempre com supervisão. A gente não toma conduta sozinho, óbvio. Sempre precisa do staff, né? Do médico que tá lá. E outra coisa interessante também, que na UERJ o plantão geral é pago. Então, a gente recebe um dinheirinho, né? Que já ajuda. E acho que em lugar nenhum tem isso, né? A gente fala, nossa, bolsa de internato. A como UERJ assim? também é das faculdades, acho que a que mais dá bolsa, assim, para os estudantes, né? Então, te proporciona uma qualidade melhor para você se dedicar e isso vai interferir no profissional que você vai ser, obviamente, né? Te dá a possibilidade de ser um profissional melhor, né? Tem a bolsa... Os cotistas recebem mais as bolsas, mesmo os auxílios. Mas a bolsa do internato, assim, é para todo mundo também. Mas a bolsa permanência, né, dos cotistas, eles também dão auxílio material didático. Na pandemia teve alimentação, transporte, tudo isso. Então, assim, isso tudo acumulando dá uma boa renda por mês. Tem gente que consegue se manter realmente e morar perto da faculdade, num quartinho. Para ter mais qualidade de vida. Para ter mais qualidade de vida só com esses auxílios. Então, assim, é muito positivo pra gente. E vocês pegaram esse rolê na pandemia, né, cara? Vocês trabalharam na pandemia, estando
Cara. na faculdade, né? Como foi isso, gente? Porque no começo foi assustador para todo mundo, né? Uma coisa muito nova e tudo mais. E como que foi? Era ansiogênico à beça. Muito, muito ansioso. Era uma época muito ansiosa. Porque minha turma a gente tinha acabado de entrar no 4º ano. Aí vocês estavam mais à frente, então era uma responsabilidade maior, né? De não poder parar. De não poder parar. Porque se a gente parasse, a gente atrasaria o nosso internato. Só que não tem como você atrasar o internato. Então era porque não tinha opção. a gente não tinha. A gente ficou muito confuso. É uma época muito confusa. Porque o nosso raciocínio era: a gente não pode parar o internato porque a gente faz parte da equipe do hospital. Então a gente precisa estar ali junto com a galera. Então se a gente para aqui, não tem internato lá na frente, não tem interno lá na frente. Ao mesmo tempo, a gente não podia voltar para o hospital, porque se alguma coisa acontecesse com a gente, era responsabilidade da faculdade. E tinha a turma se formando, né? E tinha a turma se formando ao mesmo tempo. 2020 se formou no final de 2020. Então, era muito confuso. E foi a época que a gente entrou... Tipo assim, a gente passou o ciclo básico inteiro esperando o ciclo clínico. A gente chegou no ciclo clínico... Uma pandemia, faz o ciclo clínico online. Então, todo mundo tava muito estressado e muito frustrado com essa coisa toda. Mas deu certo, porque é isso. A FCM, eles são muito colados na gente. Então, a gente tinha reunião... Eu era representante de turma. Tem isso. Então, a gente tinha reunião toda semana. Então, toda semana, eu sentava com a direção do hospital e avaliava como é que estava o cenário da pandemia, o que a gente podia fazer para ajustar nossas aulas online, quando a gente poderia voltar. Minha turma sempre voltava o mais rápido possível. Porque a gente queria estar no hospital. Teve o rolê de voltar e depois voltar para casa também. Ia, voltava. Aí, ia metade da turma e voltava, ficava metade em casa. Foi confuso para todo mundo. Foi confuso demais. Né, e tentativa e erro. Muita negócio. tentativa e erro. Espero que ninguém mais passe por isso, porque não foi uma boa experiência. Né? Porque também é uma responsabilidade muito grande da faculdade, né? E, assim, tá expondo vocês a uma coisa que naquele momento ninguém sabia exatamente. E não tinha vacina. Quando que vai ter também ninguém sabia. Aí depois quando teve vacina, aí não sabia se era válido o estudante de medicina ter direito à vacina primeiro. Porque é uma polêmica. Será que o interno merece receber a vacina antes de todo mundo ou não? Passou um tempo para isso ficar consolidado, realmente. Vocês receberam? Recebemos antes, um pouco antes da população geral, mas assim, depois dos médicos também, obviamente. Entendi. Porque os recursos eram limitados, né? Mas eu também estava em clínica na pandemia. Eu fiz clínica médica 1 presencial, né? Aquela parte que você aprende todo o exame físico. Mas a 2 eu fiz online. Eram só reuniões, assim, durante a semana, parte teórica. E aí, depois, entrando nas especialidades, cada matéria fazia o seu curso online. E nessa expectativa de voltar ou não, a gente já chegou a voltar. Aí, depois, as mortes começaram a subir de novo. E a gente teve que voltar para casa. Ficou um pouco nessa até a gente conseguir se restabelecer. Mas eu não acho que a gente tenha perdido tanto. Não. Acho que o contato com o paciente diminuiu nessa época, mas no geral funcionou, assim. A gente revezava para fazer prática também, né? E uma experiência, assim, que vocês vivenciaram, né? Que outros grupos não vivenciaram. Vocês vivenciaram uma pandemia. Sim. Né? E teve um contexto muito específico que não específico. Com certeza vocês aprenderam muita coisa também nesse período, né? E trocando um pouco de assunto, agora entrando numa outra seara aqui, eu queria saber, porque Larissa é líder de torcida, né? Líder de torcida. Gente, líder de torcida igual filme. Tem a sainha, tem o negócio, faz a coreografia, pompom, tudo bonitinho. E eu sei que as festas da UERJ são babado, confusão e gritaria. Larissa fez uma tatuagem de R$30 numa festa, gente. Vamos lá. Não foi festa da UERJ, a gente ainda não implementou a festa. Mas as festas, né, normalmente... A gente tem o CASAF, que é famoso lá. Então eu quero saber, eu e quem vai entrar na faculdade, quem quer a UERJ, tá também interessado nesse lado, porque não só de cortes e sangue e suturas vive um vestibular, um mediciner, né? A gente tem festa todo mês. Todo mês tem festa. Todo mês tem o CASAF. Pelo menos uma vez por mês tem um CASAF.
E o cardápio é temático lá, uma vez por mês e tal. É uma festa que funciona nos fundos do hospital. E dá certo, eu juro que dá. Todo mundo, quando a gente fala isso, é estranho. Mas é porque a gente tem, o nosso centro acadêmico fica, tipo, atrás do estacionamento do hospital. Então, de forma distante, assim. Então, não é no hospital, não é no hospital, gente? é Não. de trás do estacionamento. Atrás do estacionamento É como do se hospital. fosse... Pra você entrar no centro acadêmico, você passa pelo quintal do hospital. Isso, E a Não festa dentro, acontece no fora. quintal. Isso. E aí, todo mês tem uma festa lá que funciona de 4 às 11. É, uma festa, uma matinê. É uma matinê. É de tarde? É de tarde, não é tipo... Começa assim, é porque é pra pegar o pessoal saindo da aula, na sexta-feira, o sextou. E assim, até às 11 horas, porque também a gente não pode ficar ali até de madrugada. E aí, tipo, geralmente a gente sempre tá comemorando alguma coisa. A semana passada... Foi semana passada? A sua? Não, tem um tempinho já, mas foi o casaf da torcida. É, porque que a gente eles venceram lá comemorou uma torcida o lá. troféu de melhor torcida que a gente sempre ganhou. ganha, né? Sempre é demais, Não. né? Mas já vi. Eu não diria sempre, mas elas são boas. As cheerleaders são muito boas. E aí? A gente não costuma ganhar, assim, todos os esportes e tal, porque também a gente tem uma turma no ano só. Então, a maioria das faculdades tem 2 turmas. Aumenta as chances. Aumenta Então, a as gente chances. fica desfalcado de atleta e tudo mais. Mas, assim... Mas, Larissa, como é que foi isso? Assim, você é líder de torcida. Como é que foi isso? Como você foi parar ali? Eu entrei na faculdade sabendo que eu não ia querer ficar só estudando. Eu quero viver tudo que tiver para viver, quero conhecer atlética, esporte, festa, tudo. Até porque você passa muito tempo tentando, você precisa viver essa experiência completa. É. E assim, a gente ouve muito, né? Tem a semana de recepção, né? Para receber os calouros, e tem a apresentação de cada coisa. E o pessoal da atlética sempre falava também, gente, faz toda a diferença você fazer coisas além da faculdade, entendeu? Normalmente o treino do TIR, né, das líderes de torcida, na quarta-feira de noite, então assim, depois da aula, você acha assim, nossa, estou super cansada, vontade de ir para casa, mas você chega, você consegue, você tem um momento de amizade, porque você tem o seu time, e de descarregar suas energias. Então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, algum esporte também. Você já era atleta? Então, é aí que eu vou chegar. Porém, eu nunca tinha habilidades. Nunca fiz educação física, tinha pavor de bola, entendeu? Sabia que eu não ia me dar bem com essas coisas. Então, gente, com certeza eu vou tentar entrar no TIR. Tentei entrar na bateria, mas não deu muito certo. Inimiga do ritmo? Me botaram pra tocar tamborim, eu não tinha muita coordenação. Eu tocava tamborim na bateria. Aí eu falei, amiga, você tem que ser minha dupla no tamborim na bateria. Mas não deu certo, ela foi numa aula. Porque ela era ruim? Não lembro de você ser ruim. Não sei, eu não consegui pegar. Mas ela não conseguia. É porque tamborim é um instrumento que é difícil, assim, de você pegar. Hoje em dia, na torcida, quando tá tudo desorganizado, eu cato um chocalho, faço assim, mas nada oficial, entendeu? Aí, fui pro treino do TIR. E nessa época, o time também não tinha tanta gente quanto tem hoje, porque a gente teve uma certa fama depois de alguns acontecimentos. Aí, assim, já entrei, no primeiro ano eu já fui pros jogos em maio, que era o crime, né? A Copa Rio Minas, que hoje não existe mais, mas enfim. Eu fui, mas não teve competição de TIR. No Intermédio, que é o nosso principal evento, né? Na verdade, que é com Rio e Espírito Santo, que acontece em outubro. Normalmente tem as competições de cheerleader. E aí eu já fui para competir no primeiro ano, porque assim, precisava de gente no time e assim, é um grande nervoso na sua vida. Eu costumo falar que assim, acho que o primeiro nervoso da minha vida foi minha prova da autoescola. O segundo é competir no cheerleader. Porque assim, a gente treina muito, muito. Quando chega perto da competição, a gente chega a fazer 3, 4 treinos na semana. Porque assim... Ela treina muito. A gente monta uma rotina. Não é só animar a torcida. A gente tem uma competição, uma coreografia dividida em várias partes e várias tarefas que precisa cumprir. Coisas obrigatórias. Como se fosse a redação. Tem a parte de dança, tem a parte das elevações, que a gente levanta, né? Eu não sou levantada, gente. Eu levanto. Tem a parte de acrobacia no solo. Eu cheguei sem saber dar nenhuma estrelinha, mas eu aprendi. Hoje em dia, pelo menos uma estrelinha, um rolinho pra frente, pra trás, eu consigo dar. Já consigo ajudar. E aí, nessa primeira competição,
E assim, é um nervoso muito grande, como eu falei, mas a emoção depois de você conseguir tudo de fazer bom, né? e de você ver como fica lindo, como a sua torcida tá te olhando, te aplaudindo, cara, quando acaba, assim, é uma sensação indescritível. É igual Dá pra quando ver, a o olho gente... dela tá até brilhando. Eu tô arrepiada. Gente, ela É é muito igual quando a apaixonada. gente passa no vestibular, assim, é uma emoção gigante. E nesse ano a gente não conseguiu ganhar medalha, acho que foi o ano que a gente ficou em 4º lugar, assim, por poucos pontos. Aí no próximo ano, é porque eu me perco, né? Acho que 2019 a gente também não ganhou, né? O ano que vocês ganharam foi no meu ano, no meu último internet. No último, Aí veio a pandemia. Então, eu fui em todos os jogos até aqui, só os que não tiveram. Aí depois, no intermédio, ou no que? Não lembro. Enfim, sei que a nossa primeira medalha, assim, foi uma medalha de bronze no crime. Com Foi. sabor de ouro. Cara, foi, porque assim, o nosso cheerleader ganhou a primeira competição de cheer que teve no intermédio, acho que foi em 2015. Eu não tava lá ainda, mas a gente tinha essa história. Depois a gente não ganhou mais. Aí foi nesse ano, o último ano do Jonathan, em 2022, que a gente ganhou a medalha de bronze e assim, foi numa apresentação assim super corrida, porque foi em maio, então a gente teve pouco tempo para se apresentar. E aí no intermédio desse mesmo ano, a gente ganhou a medalha de ouro na Série B, porém se estivesse na Série A a gente ganharia a de bronze de novo. E assim, ganhar aquela medalha assim, depois de tanto tempo, sabe? Foi tudo. Batendo na trave, a gente batia muito na trave e assim, tentava melhorar. Mas, enfim, a gente conseguiu. E foi aí que surgiu a nossa fama. E tem isso que eu ia perguntar, assim, tipo, tem uma equipe que as pessoas olham e falam assim, cara, essa equipe aqui é a melhor. Essa aqui, assim, é a favorita, todos os anos. Tem essa equipe? Existe? De esporte? Não, de líder de torcida. Que a galera treme na base. Tem. Então, eu acho que quem chega pra valer, pra competir no Rio de Janeiro, é o FRJ, sempre. Eles são muito bons. Uhum. A Unirio também, que a nossa treinadora é a mesma da Unirio. Dá certo isso? Dá, pior que dá muito, né? Não era, aí eles perderam o treinador, enfim, aí ela pegou pra treinar eles também. Ah, legal, né? Rola uma união. Aí... E assim, a gente também, né? E assim, somos nós três. Na época, Volta Redonda também já ganhou, tipo, pegou um primeiro lugar aí com uma apresentação muito boa. Tem vídeo na internet? Tem. Eu te mando uns vídeos. Não, fala o canal que a gente bota na descrição pra quem quiser ver, pra quem quiser assistir. O canal no Instagram do Cheerleader é Hell Cheers Medwerd. Eu acho que é isso. Medwerd. É Medwerd. Eu te mando depois. É porque nós somos Hell Cheers. É porque é Hell de inferno mesmo. Pra botar aqui no vídeo, pra pessoal seguir. E aí lá você consegue entrar no mundo do tiro e ver todas as apresentações. É muito bom. Ai, muito legal. E aí a Lari se envolveu nessa questão dos esportes, mas esporte não era sua vibe, né? Não, mas era minha vibe. Cara, a faculdade é um universo. Quando você entra, você fala assim, tem muita coisa legal pra fazer. Aí eu comecei a tocar na bateria e me envolvi com o centro acadêmico. Centro acadêmico, isso que eu queria que você falasse. Você se candidatou, né? Me candidatei a centro acadêmico. Eu ia pra viagens de fórum de estudante de medicina. Tudo que podia me meter, eu me metia, assim. Porque realmente é muito legal. Principalmente na época do ciclo básico, é a época que você tá, tipo, querendo ter uma maturidade pra política, assim. Então a gente se envolvia muito em lutas sociais, em direitos de estudante, em passe livre, todas essas coisas eu ia me metendo. E aí, muito da parte também burocrática e administrativa do CASAF a gente fazia. Então, no começo, a gente fazia muitos simpósios de saúde da população negra, saúde da população LGBT, a gente fazia muita coisa assim. Eu lembro uma vez que a gente entrou até contato com o Murilo. Foi, porque era um... Do Muro Pequeno. Isso, que a gente fazia um simpósio, eu lembro, verdade. Eu lembro. Lembro, você acha que foi, não foi? Eu fui. Que era a saúde da população trans que a gente ia trabalhar na época. Então, assim, a gente
Na época a gente fazia muita coisa. Isso vai se perdendo muito durante a faculdade. Infelizmente é uma coisa que vai se perdendo. A gente, no começo, a gente é muito proativo, assim. Mas aí vai entrando uma galera nova. Outras demandas também, né? Depois que vocês saem do ciclo básico e começam a parte clínica, efetivamente, são outras responsabilidades, outras demandas, um outro ritmo. E aí você falou, tem a renovação, né? Tem renovação, aí entra a Cassi e aí faz tudo que a gente fazia na época, entendeu? A casa do Tirne, inclusive. A casa do Tirne. Era pra ela ter vindo, mas outra oportunidade a galera vai conhecer a Cassi, que também. A figura, Cassi. Figura maravilhosa. E aí você ficou no centro acadêmico? Aí eu fiquei no centro acadêmico. Ah, não, hoje você já tá fora do centro eu tô fora da faculdade. Graças a Deus. Acho que eu fiquei no centro acadêmico 2 anos. E aí... Depois eu fui me desvencilhando aos poucos, realmente, assim. E aí teve a eleição, que é a eleição que a gente perdeu, aquela eleição e tal. E foi logo a eleição que foi um ano da pandemia. Então, graças a Deus, eu perdi a eleição. E aí, o centro acadêmico meio que foi caindo um pouquinho em prioridade. A gente sempre tá ali revisitando alguma coisa e tal. Mas é isso, essa galera vai renovando e vai chegando gente nova e vai tocando aquilo lá. Mas realmente, o Casaf da Oeste é muito forte. Quando a gente entrou na faculdade, a gente tinha fama de ser um centro acadêmico muito forte, de tomar decisões políticas muito importantes, assim. Porque a gente tem um diretório nacional dos estudantes de medicina, que é a DENEM. E aí, é bem organizado. Tipo, tem... Todos os estados têm seus diretórios. E aí, todos se comunicam numa rede nacional... Que legal. Do estudante de medicina. Nossa, é bem então legal. A gente tinha, tipo, por exemplo, acho que bem no primeiro ano eu fui pra Recife pra participar de um congresso em que a gente ia lá debater, e aí você vê como é que a medicina é diferente em vários locais. Então, tipo, as demandas da galera do norte eram demandas muito específicas sobre a qualidade dos hospitais e escolas, enquanto uma galera lá mais do sudeste tinha demanda sobre como é que seriam os intercâmbios. Cada um tinha sua demanda ali e tal. A galera daqui tinha muito o rolê de a gente não ter transporte pra metrô, trem. A gente não tem isso aqui no Rio, por exemplo. Até alimentação dentro da faculdade. Tinha faculdade que não oferecia restaurante universitário, por exemplo. Entendi. Entendeu? E aí você vê que existe a realidade de cada um e todo mundo pensava como coordenar isso pra ficar coletivamente. Né? Cada um dentro da sua Muito própria legal. demanda. Era muito bom. Inclusive foi em Niterói, um dos congressos que eu vim. Teve esse Recife, no ano seguinte teve um que foi aqui na UF. Muito legal. Eu tô cheio também de aluno lá na UF. Eu falei que daqui a pouco eu vou fundar o bonde da MB na UF. Eu tô com muito aluno lá. Eu adoro a UF, gente. A UF e meu irmão foi pra lá também. Seu irmão foi meu aluno. Medicina na UF também, né? Então, tem seu irmão, tem 2 irmãos também, que é a Dani e o Dilson. Tem uma das minhas alunas de nota 1000, a Mari, foi pra lá. 2, né? Tem a Yasmin também, que foi pra lá. Tem muita gente na UF. Tem o Adolfo, que foi pra lá. Tem muita gente na UF. A UF é ótima. Minha segunda opção hoje em dia seria a UF. Seria, realmente. Bom, nosso papo tá se encaminhando já pro final. E aí eu quero saber também agora, assim, se já tomaram decisões, né? Você já saiu da faculdade, você tá saindo da faculdade, sobre a especialidade médica, se isso já tá bem definido, se você já tá rico, porque eu sei que você estava na Europa vendo Beyoncé. Vamos falar a verdade aqui, que eu acho que o Jonathan ele já está rico, está escondendo o jogo. Ai, não tô não. Porque tem essa ideia também, as pessoas acham assim, não, ele é médico, se formou, tá rico. Não tem isso, não tem esse imaginário coletivo. Tem esse imaginário coletivo que a gente enriquece quando sai da faculdade. Cara, é uma profissão diferente, porque você sai de lá dela com emprego. Sim, você já então, sai assim, você já emprego. sai empregado. Você dá uma ansiedade no final, porque você pensa assim, não vou conseguir emprego, não vou conseguir emprego. Mas passou uma semana que você está formada, você tem emprego para a semana toda. E, de fato, você vai escolher seu ritmo de trabalho, tem como você resolver trabalhar muito. Tem colegas meus que trabalham... Muito, porque querem fazer ali um Muito, porque dinheiro. querem fazer colchão de dinheiro. Tem colegas meus que trabalham, tipo, uma vez na semana e pra eles tá ótimo dessa forma. E eu trabalho bem médio. Larissa acha que eu trabalho muito. Eu acho que eu trabalho ok. Eu acho que trabalha muito. Eu trabalho super ok. E aí dava A ponto de ter ido pra Europa ver Beyoncé. E você vai ter um ritmo financeiro bom, assim. Dá pra sustentar e ter uma reserva financeira. Mas eu acho que a gente tem um problema que a gente vai fazer residência logo depois, né? Se você tem esse projeto de fazer residência logo depois, você tem que saber que logo em seguida sua renda vai cair bastante, consideravelmente. Se você trabalha hoje e você consegue fazer um superávit, vamos dizer assim, na sua renda,
sabe que esse superávit tem que servir depois pra você viver durante Pra a você residência. se segurar durante Durante a residência, porque a bolsa é muito inferior ao salário... ao que você pode ganhar. Ao salário real enquanto você tá trabalhando. E especialidade? Cara, então, eu passei por tudo na medicina quanto à especialidade. Quando eu entrei, eu nem lembro o que eu queria. Mas eu sei que teve uma época que eu era fissurado por neurocirurgia. Então eu fiz curso de neuroanatomia. Eu estudava, tipo assim, horas e horas de neuro e tal. Eu queria muito neuro. Aí fiquei um tempinho na neuro. E eu achava enfermaria com fedor. É. Eu não gostava da enfermaria. Amigo, eu rodei lá mês passado. A enfermaria fede realmente? A enfermaria Às fede. vezes. Não, a enfermaria da neuro fede muito. Eu não entendo por Mas quê. na hora Porque não do faz nem banho? sentido. É assim mesmo. Enfim, eu falei, cara, eu não quero esse cheiro pra minha vida. Aí eu resolvi sair, porque eu não queria neuro. Olha só o que me fez sair da neuro, né? O cheiro, da enfermaria. Aí eu não queria isso. Aí eu pensei em fazer GO. Aí depois eu vi um parto. Traumatizei total. Aí... Você pensou mesmo, Pensei gente. em fazer GO. Aí depois eu queria fazer pediatria. Aí minha psicóloga fez uma coisa comigo, que era botar na minha... Porque eu entrei em crise real, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Bateu um desespero, porque parece que todo mundo fica muito convicto no final do que quer, e eu não tava zero sabendo o que queria. E aí a minha psicóloga falou, Jonathan, põe a lista de tudo que você quer e vê quais são as suas prioridades na vida. E aí eu fiquei muito assim, fazer dermato, porque eu gostava de dermato e tal, pediatria, cirurgia, o que eu faço? E aí eu descobri que eu queria muito qualidade de vida, assim. Meu foco é ter qualidade de vida. Eu não gosto de trabalhar. Não gosto. Eu me apresentava amanhã, assim, não gosto mesmo. Não gosto de trabalhar. Não gosto. Eu toda vez que eu chego em casa eu falo, ai, cansei, não quero mais não. E aí eu não gosto de trabalhar. Eu falei, cara, eu quero qualidade de vida. Eu quero algo que me dê a renda que eu preciso pra poder me manter com o padrão de vida que eu tenho. E anestesia, todo mundo fala que anestesista fica rico. Depende. Você nunca pensou em fazer Eu nunca pensei em fazer anestesia mesmo. Aí, ó. E aí tive que sair daqui com a minha especialidade. E aí eu tô avaliando, assim. Eu acho que provavelmente eu vou fazer dermato. Eu vou caminhar pra fazer uro mesmo, porque é uma área cirúrgica que eu gosto. Eu tive uma experiência boa com uro na faculdade. E não é algo que eu preciso de cirurgias muito longas. Eu posso trabalhar, tipo, até 4 horas da tarde e tá ótimo, sabe? Acho que eu vou por isso, assim. Mas eu também não tô com pressa pra escolher também. Eu acho que dá tempo pra você formar. A gente vive com muita pressa. A gente sai do ensino médio tendo que correr pro vestibular. Aí você corre do vestibular, você vai direto pra faculdade. Aí você vive 6 anos, assim, acelerando ao máximo. E pra acabar a faculdade, você tem que ter uma opção de ir pro próximo, sabe? E aí, como eu gosto de fazer as coisas consciente, eu desacelerei e vou avaliar as coisas com calma. E aí, a hora que eu tiver certeza, eu opto com precisão, sabe? Até porque você tem que avaliar a idade que você tem, assim, sabe? Quando você entra na faculdade muito novo, e aí fica a dica para as pessoas. Quando você entra na faculdade, você tem a maneira de achar que sua vida vai acabar, assim, muito rápido, sabe? E às vezes, uma vez eu cheguei pra minha terapeuta e falei, cara, eu já tenho 25 anos. Aí ela, Jonathan, Nossa. se ouve. Pegue seu dedinho assim, ó, e se toque. Você só tem 25 Você só tem anos. 25 anos. Você não só tem 25 anos. Você não precisa agir como se sua vida fosse acabar amanhã. Você precisa ter resposta pra tudo agora, entendeu? Então eu resolvi relaxar, assim. Falei, quando eu tiver resposta pra isso, eu tenho. E eu tô aproveitando a minha vida de só ser médico. Vai trabalhando e curtindo. E é bom que eu dou meu tempo. E é bom também não ter... Isso que eu falava muito pra você ano passado. Que a faculdade, você sempre tem o staff. Sabe? A pessoa que tá ali pra te ensinar. Aquela coisa muito... A direção e tal. Uma cobrança, uma prova, uma apresentação. Na vida do trabalho não tem isso. Você tá sempre ali. Você tá ali, faz o seu e vai embora. Você tá naquele esquema, você por você. É você por você. Então é muito mais suave. É bom curtir esse momento também. E você, Lari, já decidiu? Bateu o martelo? Já. Polêmica agora, babado, vai. Mas assim, eu também passei por algumas especialidades. Eu entrei na faculdade querendo ginecologia e obstetrícia, eu tinha certeza. Eu lembro. Eu quero isso, nossa, maravilhoso. Fiz várias atividades voltadas para isso durante a faculdade.
Mas não sei, acabou se perdendo. Eu, no meio do caminho, eu acabei me apaixonando por neuro também. Na verdade, foi um surto meu e do Jonathan juntos nessa época. Foi coletivo. Dupla, Nossa, eu me apaixonei quando eu peguei entendi de verdade alguma coisa, né? Porque neuro é uma área realmente muito é lindo. difícil. Neuro é uma área muito difícil. Não, até hoje eu gosto muito. Eu eu rodei gosto na muito enfermaria ainda. no mês passado. Assim, é uma área muito interessante. Depois eu rodei na psiquiatria. Quando eu tava... Eu amei. Aí eu me encantei real. Eu tava num momento difícil da vida também, sabe? A ansiedade muito aflorada e tudo mais. Então acho que eu também me identificava com aquilo. E me apaixonei. Falei que queria fazer psiquiatria. Inclusive, tenho 2 psiquiatras na família. Aí eu falei, nossa, eu não acredito que vai ser isso. Mas tem que ser isso. Eu me apaixonei e tudo mais. Mas aí depois eu mudei de novo. Hoje eu quero fazer medicina de família e comunidade. Comente. Mentira. Eu não quero ser cancelado hoje. Mentira. Assim. A gente sabe que aqui rola um debate acalorado. Um debate, gente. Mas Mas fala. Porque assim, eu tive muitas experiências na atenção primária ao longo da faculdade. A atenção primária é clínica da família, o primeiro contato do paciente com o profissional, né? Teria que ser idealmente com o médico de família, mas assim, a gente tem muita gente, muito médico recém-formado e tal, que tem esse primeiro contato com o paciente, assim, ok. Mas a gente na UERJ tem muito esse contato com a medicina de família. Então, às vezes, até no ciclo básico, você tem uma matéria que você chega aí na clínica da família, acompanhar a consulta e tudo mais. E eu fiz estágio 2 anos também na clínica da família. E eu acompanhei uma médica, assim, que eu acho que foi... Uma inspiração. Foi uma inspiração pra mim, porque assim, pra quem não sabe, né, eu tenho que falar um pouquinho o que é a medicina de família e comunidade, porque muita gente não entende. É um médico, assim, responsável pelo primeiro contato com o paciente também e por resolver os problemas mais comuns da população. Toda uma população, por isso de família, porque resolve desde a gestante, da criança, do vovozinho. Sim. E comunidade, porque ele leva em consideração todo o contexto da pessoa. Sim. Né? Também pode ir na casa das pessoas para ver o que está acontecendo. Então, assim, uma especialidade bem completa e resolutiva e, assim, primordial para a saúde, principalmente no Brasil, assim. Porque a gente não tem especialista focal para todo mundo, sabe? Especialista verdade. no coração para todo mundo. E, assim, um médico que seja habilitado para resolver os problemas mais comuns, ele evita uma sobrecarga muito grande para quem realmente precisa de outros profissionais, entendeu? E aí essa médica, assim, ela me inspirou muito porque ela era muito inteligente, assim, ela resolvia muita coisa, assim. Questões que, às vezes, nem um médico especialista tá sabendo direito. Tipo, ela ia lá, ela uma vez referenciou um paciente lá para a UERJ, para cardiologia, porque ela estava em dúvida, achou que precisava referenciar, mas ela recebeu uma carta de volta falando, não, tá tudo certo, é isso mesmo, pode continuar com você. Então, assim, essas coisas, assim, foram despertando em mim esse amor. E hoje em dia é isso que eu quero. Ah, mas é isso. A pessoa tem que ser feliz. A pessoa tem importante ser feliz, né? Não é? É o que eu Tem sempre se digo. encontrar. Mas é legal e é importante de fato, né? Assim, a gente vê que é uma coisa que se tivesse até mais profissionais dedicados, empenhados a isso, de repente melhoraria significativamente o quadro da Exato. saúde pública, Sim. né? No nosso estado, pelo menos. Bom, então nosso papo está acabando, mas eu quero muito que vocês olhem para essa câmera um de cada vez e deixem uma mensagem ou pro vestibulando de medicina que está ali no sonho de entrar, que quer muito a UERJ, ou para a pessoa que acabou de entrar na faculdade de medicina, na UERJ ou não, né? Então, pode deixar um recadinho olhando aqui para essa câmera. Vai, John. Deixa eu pensar. Cara, o que eu diria é que aquilo que é seu, ele vem ao seu encontro num momento muito perfeito, assim. Eu acredito muito que existe uma condição de temperatura e pressão que vai fazer com que você esteja no momento certo, no lugar certo, na hora certa, e no curso que você deve estar e na faculdade que você deve estar, assim. Então, acho que foi assim pra mim, acredito que tenha sido assim pra Lari, a gente... De turmas diferentes, a gente fala assim, cara, ainda bem que eu tava na minha turma, e ela fala, ainda bem que eu tava na minha turma, então sempre é perfeito no momento que é perfeito, sabe?
Então é isso, confia, o momento é difícil, vai ser difícil depois, mas a vida é isso, a gente passar por steps e confiar que vai dar certo. Acho que é isso. E você, Lari? Gente, a caminhada, assim, é longa. A gente tem o vestibular, quando a gente entra de fato, ainda passa 6 anos lá dentro. E, assim, é o que você escolheu para sua vida. Então, assim, se você não pretende morrer amanhã, não é tarde. Então, assim, não desista. Eu já pensei em desistir durante esse caminho, entendeu? Às vezes é difícil, às vezes pesa. A gente acha que já deveria estar lá. Mas como o Jonathan falou, não é assim. Às vezes a gente vai entender mais pra frente por que aquilo aconteceu, entendeu? Realmente eu deveria estar nesse lugar aqui agora. Então, não precisam idealizar também o que vocês vão encontrar. Vivam o agora. Quando vocês chegarem, vocês vão ver o que é, entendeu? Não precisa... Eu digo idealizar, assim, porque às vezes a gente fala, nossa, vai ser... Você é a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, minha vida vai estar resolvida. Mas às vezes a gente pode acabar se frustrando, entendeu? Mas é isso. Curtam bastante o processo, tudo é aprendizado e quando vocês entrarem, vocês vão ver que valeu a pena, sim. E tem uma caminhada linda pela frente para vocês também. Gente, obrigada por terem aceitado o meu convite. Eu que fico é aqui isso. morrendo de orgulho, né? Porque eu vi lá o sonho, o projeto, a coisa realizando e agora você formado, você se formando. Isso eu acho que para um professor que acompanha, que curte, que vibra, né, na carreira, assim, com as conquistas de um aluno, isso é impagável, não tem preço. Então, fica aqui, né, publicamente, o quanto que eu me orgulho de vocês, o quanto que eu torço por vocês e que vocês possam, de fato, serem felizes, assim, nas escolhas de vocês e ainda vivenciar muitas coisas, realizar muitos sonhos, né, porque a medicina foi um dos sonhos e ainda tem um monte de coisa ainda para vocês realizarem e eu quero estar presente, quero acompanhar. Tá? Então, muito, muito, muito obrigada por terem vindo. Obrigado, gente. Obrigada a você, Camila. E ó, vocês já deixem aqui a curtidinha nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário. Se você quer MedUR, tiver alguma dúvida, ó, caça esses dois aqui das redes sociais, manda direct pra eles, pergunta. Tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.